Continuando então, gente, essa questão do tempo, o parágrafo 3º faz menção aos processos físicos ou não eletrônicos, que são aqueles processos que ainda se movimentam através de papel. Hoje, realmente é exceção, quer dizer, já não existem mais novos desde 2013, 2014 em São Paulo, mas ainda há um acervo de processos físicos que continua existindo e que ainda não foram digitalizados. Nesse sentido, determina o parágrafo 3º, é uma questão obviamente lógica de burocracia do Estado, que como nesses casos as petições, portanto os atos processuais praticados pelas partes e que são praticados por petição, né, por aqueles requerimentos que as partes entregam no processo, por uma questão de limitação temporal do fórum, eles têm que ser praticados dentro do período, do horário em que o protocolo está aberto. Portanto, há uma limitação relacionada com uma regra de funcionamento daquele fórum. Portanto, se o fórum funciona até as 19, é óbvio que aquela regra anterior, que os atos podem ser praticados até as 20, é uma regra que não cabe aqui, já que o protocolo do fórum fechará às 19. Então, nos processos físicos, a gente tem essa limitação de tempo por conta do horário do funcionamento do protocolo daquele sistema judiciário. Em relação aos processos eletrônicos, aqueles processos já digitalizados, os atos processuais podem se praticar durante todo o dia. Portanto, até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, se considera que o ato processual foi praticado dentro daquele dia, justamente porque o sistema operacional permite esse cumprimento fora dos limites do prazo físico, né? E é justamente o que diz o 213, né? A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Então, não vai haver problema nenhum. O artigo 214 trata de um tema bastante complicadinho. Ele trata de férias forenses, dizendo o seguinte: durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais excetuantes. Bom, primeiro que a gente já tinha visto lá no 212, que os atos processuais se praticam em dias úteis naquele horário de 6 às 20. Portanto, a regra é que em dias não úteis, lá como diz, né, o 212, em dias não úteis, a regra é que não serão praticados atos processuais. Acontece que o 214 ele tem uma preocupação dizendo o seguinte: durante as férias e feriados forenses não se praticarão atos processuais. A gente já tinha visto isso. Mas há duas exceções. Primeiro, aqueles que a gente acabou de ver no 212 parágrafo 2º, que são a citação, a intimação e a penhora. Esses podem ser realizados justamente nesse período de férias e fora daquele horário estabelecido. E também as tutelas de urgência. Tutela de urgência é um requerimento feito pela parte e, portanto, se deferido um provimento judicial que se defere diante desse requerimento feito pela parte, que tem a ver com uma determinada urgência, ou seja, a não efetivação daquela tutela naquele instante fará o próprio direito perecer. Para que se não corra esse risco de ter um direito perdido, um direito prejudicado pela falta de tempo, se abriu essa possibilidade que essas tutelas de urgência, em que a questão do prazo é premente, do risco de prejuízo é muito grande, se abriu a possibilidade de que esses atos sejam praticados fora desse tempo e fora desses dias, portanto fora de dia útil e fora do período daqueles horários. Então é razoável essa excepcional previsão de que é possível praticar atos em dias não úteis. Antes, uma observação. O código aqui usa a expressão férias forenses. A rigor, a Constituição, através de uma emenda número 45, ela aboliu as férias coletivas, de modo que, em regra, não haverá mais férias em juízos. Portanto, não há mais período de férias, porque a justiça tem que ser efetiva durante todo o período. Entretanto, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas eu já adianto, quando a gente tratar lá de prazos, há o artigo 220, que estabelece que entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro estão suspensos todos os prazos. O que então se entendeu? Ora, se o código diz que entre o dia 20 de dezembro e o dia 20 de janeiro estão suspensos todos os prazos, esses dias, portanto, estão na verdade mais ou menos como feriados, porque não será possível praticar atos nesse período. Então, como o 215 diz, processos durante as férias
e essa palavra já não existe mais, a gente tem que fazer então uma interpretação, igualando, portanto, esse período de 20 de dezembro a 20 de janeiro como se fossem férias, apesar de ser, na verdade, um recesso forense. Voltamos.